Rumos ele é um ecossistema que inclui pessoas negras para uma comunicação antirracista. A gente está com esse compromisso com o antirracismo, mas é uma jornada de longo prazo e que precisa de muitos aliados. O racismo estrutural, ele realmente existe, ele ainda é muito presente. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né, porque a gente tem um estado que, historicamente, tem esse contexto, né, de racismo e tudo mais, faz parte, né, do nosso contexto histórico. E ter esse projeto aqui, né, que traz essa visibilidade para alunos daqui, nesse contexto, numa faculdade federal, né, que tem todo esse processo de cotas, de inserção de estudantes pretos, pardos, indígenas, né, independente de classe também, eu acho que é uma baita visibilidade, uma baita oportunidade que, aos poucos, faz parte dessa transformação. E aí eu entrei na agência, assim como a Giovana, como estagiária, fui efetivada. Hoje em dia eu faço parte da equipe. Uma diferença é que a minha agência ela tem a equipe majoritariamente feminina, mas ainda assim pouquíssimas pessoas negras. Hoje em dia só tem eu de pessoa negra lá, e isso é mais relacionado, acho que, à qualificação, a chegar a informação nas pessoas sobre as vagas que têm abertas, porque realmente hoje em dia também, além das poucas vagas que a gente tem abertas com um salário bom, com benefícios bons, enfim, ainda assim tem a qualificação que muitas vezes as pessoas negras não estão tendo acesso, né? Olá! Nesta edição nós vamos falar sobre o Júri das Pretas, que reforça a luta das mulheres negras por igualdade de oportunidades, direitos e por mais visibilidade no Brasil. O mês é focado no 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e Dia Nacional de Teresa Benguela, uma líder quilombola que resistiu à escravidão. E para falar mais sobre este tema, nós vamos abordar nesta edição o projeto Rumos Mais Pretos, que é desenvolvido pela Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS e tem como coordenadora a professora do programa de pós-graduação da Fabico, a professora Elisa Piedras. E com elas também estamos aqui com as estudantes Giovana Rondestein e Naomi Silveira. Olá, bem-vindas ao nosso programa. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço. Sim, a gente sempre agradece a participação aqui dos professores da Fabico e também das estudantes. E para iniciar o programa, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista da Durg Sindical, sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, um pouco de mechas douradas, estou vestindo uma manta verde, uma blusa marrom, uma calça verde e uma bota preta. E estou bem contente de estar abordando hoje essa pauta tão relevante que é o Júri das Pretas. E também peço para que vocês façam, por favor, a sua autodescrição. Bom, eu sou Elisa Reinert Piedras, sou professora, pesquisadora e extensionista na URGS, na área da comunicação. Sou uma mulher branca, estou vestindo uma calça jeans, um casaco creme, um sapato marrom, tenho cabelos cacheados, olhos claros. E estou muito contente de estar aqui compartilhando esse espaço com as meninas, então vou passar para a autodescrição delas. Giovana. Oi, eu sou a Giovana Rodenstein Rodrigues, eu sou estudante do curso de Publicidade e Propaganda na Fabico. Eu tenho cabelos crespos, um pouquinho avermelhado, eu tenho óculos de grau, eu estou vestindo uma manta um pouquinho creme, meio quadriculadinha, estou de calças jeans e tênis branco. Olá, eu sou a Naomi Silveira, eu faço publicidade na Fabico também, e eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo curto e loiro. Eu estou vestindo casaco de couro, calça jeans cinza e tênis preto. E também estou muito contente de estar aqui, extremamente honrada de ter sido convidada para esse evento.
Então, a gente, olha, é um momento bem importante, porque é uma experiência. Hoje nós vamos ter aí essa experiência que vocês vão trazer para nós aqui neste nosso bate-papo, porque nós sabemos o quanto é difícil, muitas vezes, ocupar esses espaços. Sendo uma mulher preta, às vezes as pessoas, não é bem assim que acontecem, mas nós sabemos que existem as diferenças, e elas têm que existir, mas nós lutamos pela igualdade de oportunidades. Professora, então, falando sobre isso, sobre o mercado de trabalho na área da comunicação, nós sabemos já que o projeto Rumos Mais Pretos, ele já conseguiu colocação profissional para vários estudantes. Então, como surgiu esta ideia? Bom, primeiro eu quero dizer do quanto eu me sinto também muito honrada de poder estar aqui compartilhando esse espaço, que seria muito legal que tivéssemos mais professoras que sejam mulheres negras e que pudessem estar aqui, como temos na nossa faculdade a professora Sandra de Deus, que sempre foi uma referência para todas nós. Mas na área da publicidade, sou eu, então, uma aliada, né, eu posso me considerar uma aliada dessa luta antirracista, sendo um sujeito que estou nesse contexto histórico, vivendo, né, o racismo estrutural e me sentindo implicada por toda essa condição que a gente vive hoje. Sempre tive a alegria de estar dentro de uma universidade que é plural, diversa e que tem políticas de ações afirmativas já bastante consolidadas. Diante dessa situação, eu sempre me sentia muito tocada pelo momento, né, de transição em que uma pessoa que está sendo formada na universidade pública com ações afirmativas para ingresso, né, sendo uma pessoa negra, como ela faria essa transição para o ingresso no mundo do trabalho, em que existem barreiras e obstáculos desse racismo estrutural muito mais evidentes. E eu, sendo professora, na minha atividade de ensino, sentia isso, me preocupava com isso. Nas atividades de pesquisa que eu também desenvolvo, ao longo dos anos, a gente foi reunindo resultados que demonstram que quanto mais a gente tem pluralidade e diversidade de agentes dentro dos espaços de produção, como as agências de publicidade, a gente tem condições de criar uma comunicação que use menos estereótipos, preconceitos, né? E a gente tem melhores condições de desenvolver uma comunicação antirracista. Diante disso, foi que eu comecei esse projeto de extensão, que é uma atividade que eu não desenvolvia antes na universidade com muita força, que é o Rumos Mais Pretos, e que nasceu em 2021, junto com uma agência de publicidade, que é a DZ Studio, que foi parceira da URGS na idealização desse projeto. Nós estamos, nesse ano, começando a 3ª edição. Ele acontece a cada 2 anos. E justamente o nosso objetivo é promover a inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho, na área de comunicação, aqui em Porto Alegre, tentando expandir um pouquinho para a região metropolitana, de uma forma segura e saudável, né? Sabendo de todas as dificuldades que a gente tem, tanto para o ingresso, a permanência e a chegada em posições de liderança. Então, estamos desenvolvendo esse trabalho e penso que é muito precioso que hoje eu possa estar aqui, a partir do convite que eu fiquei muito honrada de receber e sabendo que seriam outras pessoas que eu gostaria que tivessem aqui, mulheres pretas, que eu pude ter comigo 2 estudantes que são mulheres pretas e que estão ocupando esses espaços do mercado da comunicação gaúcha com protagonismo, em posições muito interessantes, todos os seus méritos, e que são também decorrentes da iniciativa do Rumos, né? Então, eu acho que eu estou aqui muito para chegar com as gurias, para que elas possam usar esse espaço para trazer mais visibilidade e voz para a sua experiência de mulher negra dentro desses espaços atravessados, né, por todas essas questões, tanto de raça como de gênero, que vão impondo limites, né, para a ocupação de uma voz ativa dentro dessa produção de uma comunicação. Professora, e a sua área é publicidade e propaganda? Sim, eu sou graduada em publicidade em comunicação, na área de publicidade e propaganda e em artes visuais. E em relação ao mercado
Nós falamos agora, vamos falar sobre o mercado de trabalho, né, as mulheres negras dentro das agências de publicidade e propaganda, e como você está vendo também o mercado na mídia, a participação, a presença das mulheres pretas na mídia, nas agências, né, mais para assim do público externo, né, da visibilidade, porque teve um tempo que as mulheres negras não tinham um perfil também para os comerciais, não estavam na mídia, e hoje mudou um pouco, mas gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Esse tema da presença de pessoas negras na comunicação brasileira, como representatividade e representação, é um tema que está sendo bastante pesquisado no Brasil. E nós temos, dentro do campo da comunicação, também a emergência e visibilidade de pesquisadores e pesquisadoras negras que estão ocupando espaços também lá nesse lugar acadêmico, que é esse outro mercado de trabalho que a gente pode dizer também, porque todos nós estamos buscando dignidade, reconhecimento através da nossa produção. E esses pesquisadores e pesquisadoras, eles estão justamente olhando para tanto como que é a presença de pessoas nas representações midiáticas, por exemplo, na telenovela, que acho que é um ponto que está bastante evidente o quanto houveram avanços, mas dentro de condições estruturais, de termos, né, de comprometimentos das organizações com metas e políticas, né, de chegar a determinados percentuais, tentando fazer uma reparação histórica bastante recente, né, diante de toda uma trajetória de outras representações e de uma baixa representatividade. E também na publicidade também temos pesquisadores, então estou te trazendo primeiro um dado de pesquisa, porque os meus colegas pesquisadores eles estão olhando para isso com método, né? E eles estão observando que sim, que a gente tem um aumento da representatividade de pessoas negras nos produtos midiáticos que circulam na comunicação brasileira, seja telenovela, publicidade, apresentando telejornais, né? Ou mesmo em notícias que são dadas nos jornais. Então, as situações que envolvem pessoas negras também estão aparecendo, mas ainda tem maior número de representatividade, mas que representação é essa? Como essas pessoas aparecem? Em que de posições? Produtos também. Então, isso ainda é algo que tem ainda um lapso que precisa ser alcançado, que é que sejam representações que não sejam aqueles estereótipos e que estejam em posições de protagonismo, né, como outros sujeitos brancos que estão também nessas mesmas situações. Por exemplo, na publicidade, tu me perguntava como que está esse mercado. Justamente a ideia do Rumos é que a gente tenha mais pessoas negras ocupando os meios de produção para que lá dentro haja um maior constrangimento das estruturas que são vigentes, que são de branquitude e de hegemonia branca nas pessoas que vão aparecer nos anúncios. Não necessariamente isso acontece, naturalmente, pelo contrário, porque as pessoas que estão lá negras não necessariamente se sentem à vontade para ter voz e visibilidade, o que é uma grande dor dessa jornada que o Rumos está consciente. Mas a gente vê, a gente não tem ainda dados sobre isso, mas a gente vê no mercado de Porto Alegre, eu acho que qualquer uma de vocês poderia também compartilhar suas visões, sobre um aumento da presença de pessoas negras protagonizando anúncios. No Natal do ano passado, por exemplo, olhando para os maiores anunciantes, isso ficou muito evidente. E eu acho que a gente está vivendo esse movimento e que o Rumos é parte disso e que contamos todos com essa aliança para que quem está dentro das agências faça um movimento para que o que aparece na publicidade seja representativo dos percentuais de presença de pessoas negras na vida gaúcha, digamos assim, né? E em posições dignas e atuantes e protagonistas no mundo, né? E não em posições subalternas. Mas é uma grande jornada para se caminhar, né? É uma grande jornada e precisamos de todas as alianças, porque existe, né, o pacto da branquitude que sempre vai se opor a esses movimentos. Então, é constante. Fora que, no contexto global, a gente tem também uma redução das políticas de diversidade e inclusão que impactam, porque dentro da publicidade tem tanto o esforço das agências por colocar pessoas negras bem representadas, como também das marcas anunciantes. Então, precisa dar um encontro entre essa boa vontade, entre aspas, de fazer um movimento que deveria ser natural,
de uma marca anunciante comprometida e sensível à inclusão racial na publicidade com uma agência que também está comprometida com isso e que ambos vão conseguir fazer isso bem. E, para fazer isso bem, quanto mais pessoas negras estiverem dentro dessas agências, atuando na criação, na redação, na tomada de decisão sobre que comunicação que vai sair para a rua, a gente tem maior probabilidade disso dar certo. Então, esse é o nosso objetivo. O Rumos ele é um ecossistema que inclui pessoas negras para uma comunicação antirracista. A gente está com este compromisso com o antirracismo, mas é uma jornada de longo prazo e que precisa de muitos aliados. E parabéns pela iniciativa. E, Giovana, e para você, conta para nós a experiência em ter participado, como foi, como você descobriu e teve essa sensibilidade de ir em busca desta conquista. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando na experiência. Eu ingressei no Rumos em 2023 e eu ainda estava ali no início da graduação, estava recém começando a fazer parte dos alunos que começam a poder estagiar, né, com base na grade curricular do curso. Então, eu tive essa oportunidade, né, de cara já entrar no Rumos, fazer os workshops, conhecer um pouquinho de cada área, porque o Rumos ele tem essa preocupação, né, de apresentar um pouquinho de cada área, assim, dentro das agências, né. E a tua área é publicidade e propaganda? Isso, até para nos preparar frente às oportunidades que a gente tem dentro do mercado, né. Eles detalhavam, assim, faziam workshops com a gente sobre a área de atendimento, da publicidade, o planejamento, o que é o pessoal da criação, né, o que é o redator, o que é o estrategista. Então, para a gente, né, no meu caso, que estava no início do curso, foi muito importante, porque a gente ainda não havia tido muitas aulas, né, muitas cadeiras específicas sobre cada área, e no Rumos a gente teve essa visão mais ampla e conhecimento, né, sobre cada área. Então, até a gente, como aluno, né, como participante, a gente pôde, no final das aulas, selecionar quais áreas a gente tinha interesse, né, em ter as experiências como estagiário, ingressar, inclusive colocar mais de uma opção, né, de interesse para fazer os processos seletivos. Então, foi bem gratificante, foi muito bom, sabe? E, enfim, eu consegui o meu primeiro estágio, né, na área. Hoje eu sou efetivada graças ao estágio, consegui me adaptar bem à agência, aos processos, então deu um match assim, bem bacana. E eu acho que é isso, sabe? É a questão de tu dar visibilidade, dar voz, dar espaço, né? Dar oportunidade. E eu acho que a cada ano que passa, assim, o Rumos, e eu fico olhando assim as novas edições, eu fico acompanhando de longe. Nem tão de longe, esse ano eu vou participar dos workshops, né? Então, é sempre bom estar se atualizando, estar participando ali, para atualização mesmo também, apoio ao projeto, né? Estou divulgando. E eu acho que é isso. Quanto mais gente a gente conseguir colocar, né, dentro do projeto e dar oportunidade para outros colegas participarem também, só tem a agregar, né? Tanto para o projeto, quanto para a gente, quanto participante. E, Giovana, e como você está vendo o racismo estrutural na condição de mulher negra? Você observou essa dificuldade para o ingresso no mercado de trabalho? Olha, hoje em dia, na agência que eu trabalho, ela não é local daqui, ela tem colaboradores de vários estados do Brasil, e eu noto que tem bastante presença masculina, sabe? Então, quando eu entrei no projeto e vi que outras colegas estavam entrando no projeto também, mexeu um pouco num lado, primeiramente, de preocupação de será que a gente realmente vai ser bem acolhida? Né? Será que a gente vai se sentir à vontade? Será que a gente vai ter protagonismo? E, na realidade, foi o que aconteceu. Né? A gente conseguiu se desenvolver, a gente foi muito bem acolhida. Só que é uma coisa que é a passos de formiguinha, infelizmente. Né? Eu acho que, assim,
O racismo estrutural, ele realmente existe, ele ainda é muito presente. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né, porque a gente tem um estado que, historicamente, tem esse contexto, né, de racismo e tudo mais, faz parte, né, do nosso contexto histórico. E ter esse projeto aqui, né, que traz essa visibilidade para alunos daqui, nesse contexto, numa faculdade federal, né, que tem todo esse processo de cotas, de inserção de estudantes pretos, pardos, indígenas, né, independente de classe também, eu acho que é uma baita visibilidade, uma baita oportunidade que, aos poucos, faz parte dessa transformação, né, visando ampliar o mercado e dar voz e espaço. E que bom que a URGS tem essa preocupação com a educação antirracista, porque, antes de tudo, a gente fala em comunicação antirracista, mas a educação antirracista, porque as pessoas, ninguém nasce, né, se tornam, né, e essa educação vem da casa das pessoas. Na escola deveria já ter efetivamente essa educação, e muitas vezes não tem. Que bom que a universidade hoje faz este papel e tem essa preocupação, porque é fundamental. E então, Giovana, o que eu vou te falar hoje, assim, quais são as tuas expectativas? Acredito que seguir evoluindo, né, dentro da minha carreira também, mas não olhando só para mim, só para a minha experiência, mas, como eu disse, de tentar puxar cada vez mais pessoas para perto, para que elas tenham não só as mesmas oportunidades, mas oportunidades ainda melhores, sabe? Porque eu acho que é muito isso. Enquanto a gente se acolher e a gente demonstrar essa rede de apoio entre nós mesmos, nós vamos estar sempre em voga. Porque quem gosta de nós somos nós mesmos, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa rede de apoio, da gente fortificar essa rede de apoio, essas conexões. E isso vai gerando expectativas a longo prazo, né? E também a gente poder também, eu não digo acabar, porque é difícil acabar. Não é que é difícil, também não vou dizer criar essa barreira, mas a branquitude, muitas vezes as pessoas passam, nós que somos negras, passamos por esse processo de branquitude, e quem está do outro lado diz: não, mas é mais fácil, é mais simples, mas não é bem assim que funciona. Nós temos que ter esse espaço também e ter, né, essa autoestima, essa presença negra, assumir a negritude, né, porque isso não é feio, não é vergonhoso, como colocaram isso para nós. Então, eu penso que bom que tem esse desafio, que a gente pode usar o nosso cabelo crespo, a gente pode usar um turbante, nós podemos estar no espaço que a gente sempre quis, mas tudo a gente sabe que tem muitas barreiras pela frente e elas precisam ser quebradas. E agora eu vou falar também um pouquinho com a Naomi, para saber da experiência dela neste projeto. Conta para nós. Eu tive a experiência no mesmo ano que a Giovana também, foi em 2023. Eu estava bem no começo da graduação também. E aí eu entrei na minha agência, assim como a Giovana, como estagiária, fui efetivada. Hoje em dia eu faço parte da equipe. Uma diferença é que a minha agência ela tem a equipe majoritariamente feminina, mas ainda assim pouquíssimas pessoas negras. Hoje em dia só tem eu de pessoa negra lá. E isso é mais relacionado, acho que, à qualificação, a chegar a informação nas pessoas sobre as vagas que têm abertas, porque, realmente, hoje em dia, também, além das poucas vagas que a gente tem abertas com um salário bom, com benefícios bons, enfim, ainda assim tem a qualificação que, muitas vezes, as pessoas negras não estão tendo acesso, né? Então, o Rumos acaba sendo uma porta de acesso muito grande. Porque aí ele te ajuda num processo que tu já está ali na qualificação, junto com a faculdade. Muitas vezes a gente entra por cota, né, de renda, pessoa com valor inferior ali, e também como pessoa negra. E aí o Rumos é mais um motivo para te ficar e tu permanecer, finalizar. E isso, muitas vezes, as pessoas não têm oportunidade, né? Então, acaba que a minha experiência foi muito boa, tanto na graduação quanto
no meu próprio serviço, sempre fui muito bem acolhida, mas isso não é o que a gente tem hoje em dia, né? A maioria das pessoas não passam por isso. E, querendo ou não, como a Giovana falou, a gente tem que trazer as pessoas para perto de nós. Então, que o Rumos continue abrindo muito mais portas para cada vez mais pessoas negras estarem participando desse meio de trabalho. E, como tu falou, né, a experiência de estar numa agência também é sobre trazer pessoas para representarem a gente, já que a gente está nos bastidores. Então, colocar pessoas negras para aparecer num post, colocar as pessoas negras para estarem presentes numa campanha, ou então em ascensão dentro da própria empresa, porque quando a gente fala em marketing, muitas vezes a gente pensa só em redes sociais, enfim, campanhas externas, mas a gente também trabalha com o interno, né? Então, acho que acima de tudo, está sendo uma experiência boa e eu estou aprendendo muito e tendo noção de um mundo muito mais diferente do que a gente imagina quando a gente entra na graduação e também no mercado de trabalho, principalmente, sobre publicidade, agência, enfim. E por muito tempo, e ainda hoje eu ainda faço o seguinte exercício, eu olho sempre nos anúncios se tem alguma presença negra. Daí tem anúncio de famílias, se tem uma família negra, se tem uma família indígena. E nós ainda percebemos essa invisibilidade. Mas, perto de um tempo assim da minha época de graduação, não via nada, nada mesmo. Então, tu não te enxergava em espaço nenhum. E aí, se tu ocupasse algum espaço, vai prender o cabelo, vai alisar o cabelo, tu nunca poderia ser quem realmente tu é. Então, é uma situação que foi muito complicada durante muito tempo. Então, hoje, assim, eu fico bem contente quando eu vejo que está evoluindo, né, principalmente para nós, mulheres negras, porque a gente já tem um histórico, né? Nessa pirâmide, nós somos as que ganhamos menos. Né? Na escala econômica, ali, a mulher negra é que ganha menos. E aí, essa luta vai levar um tempo ainda. E aí, queria também saber de ti como você está vendo este mercado, o espaço do mercado de trabalho e o racismo estrutural para ti, na tua avaliação, como tu tem percebido? Olha, eu acho que está a passo de formiguinha, né? A gente pensa que, como a gente está dentro do Rumos, e aí a gente sofreu não, né? Mas a gente teve a bênção de ter todo esse processo que nos coloca dentro do mercado de trabalho, a gente pensa que está andando muito mais rápido do que a gente imagina, mas é só olhar para fora e a gente vai ver que não, né? Que as mulheres negras ainda, é dado, né? É dado científico, as mulheres negras ainda recebem menos, têm menos oportunidade, muitas vezes tem que modificar o cabelo para conseguir entrar em algum lugar, tem que fazer diversos procedimentos, tanto estéticos quanto internos, mentalmente, né, para conseguir estar dentro de lugares embranquecidos. Então, eu acho que a gente está indo para um caminho melhor, com certeza, mas o racismo velado ele está cada vez mais velado e está cada vez mais perigoso, sabe? Quando a gente se coloca para pensar sobre entrar e ocupar lugares, às vezes tem lugares que a gente não tem como ocupar mais, porque ele é extremamente branco, extremamente agressivo com pessoas negras e tem que modificar muita coisa ainda, sabe? Tipo, não é só entrar, não é só ter uma cota, é toda uma questão de base, de estrutura, de pensamento que a gente tem que modificar e a gente não está modificando ainda, sabe? É uma luta longa ainda. E, professora, esse projeto ele já beneficiou quantas pessoas e como funciona essa capacitação? Nós estávamos conversando sobre os workshops que antes eram ministrados por pessoas não negras e hoje tem maioria preta. Aí gostaria que também falasse mais para nós a respeito. Então, o Rumos ele acontece a cada 2 anos. A primeira edição foi só entre a URGS e uma agência, e foram 5 vagas. Mas eu sempre digo que foi muito revolucionário no seu momento, porque a DZ Studio, que foi a agência que começou com a gente, ela teve a ousadia de 2021 promover o ingresso de 5 pessoas negras de uma vez dentro da sua estrutura, o que foi muito
benéfico, porque as pessoas entraram entre 5, né? 2020, e aí nós fizemos uma capacitação já naquele momento. 2023, nós tínhamos um objetivo de ampliar o projeto quantitativamente, causar um impacto maior dentro do contexto de Porto Alegre, mas mantendo a qualidade da jornada que a gente tinha tido naquela microexperiência de 2021. Então, nós começamos um movimento desde janeiro para formar um ecossistema, e a partir de então teve essa grande mudança do Rumos, que ele ganhou essa amplitude de reunir mais de 20 organizações diferentes. E conseguimos capacitar 150 pessoas, era de forma remota, e conseguimos 32 vagas de estágio em 17 agências de publicidade de Porto Alegre naquele ano. Foi um projeto que naquele ano causou um impacto imenso e que as repercussões a gente está podendo colher hoje. O que acontece? 2025, a gente volta, né, a buscar esse impacto quantitativo, mas a gente já tem resultados de 2021 de pesquisas que a gente fez e que a gente avaliou que as pessoas que participam do Rumos, elas querem o ingresso, mas elas querem a permanência e querem a liderança. E que nós entendemos que a gente tem que buscar formas de dar um passinho a mais. Então, nós fizemos alguns ajustes na jornada, né, do Rumos, que eu vou falar um pouquinho como é que é o processo agora. E estamos, então, numa reconfiguração do projeto esse ano, que tem inscrições para estudantes já encerrando agora no dia 10 de julho, que é amanhã. Então, eu não sei quando a gente vai ao ar, mas estamos assim divulgando muito. O Rumos ele tem diferentes fases, então ele dura muitos meses. O objetivo é promover a inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho de uma forma digna e segura. Para isso, a gente começa com uma capacitação das pessoas negras que são estudantes de comunicação, não só da URGS, mas de outras universidades. Todas as faculdades que têm comunicação em Porto Alegre e região metropolitana são nossas parceiras nesse movimento de ecossistema, então qualquer estudante negro de comunicação, áreas afins, pode participar. Então, o primeiro passo para os estudantes, o ingresso e inscrição nos workshops, que são essa capacitação, que nesse ano vai acontecer em 5 encontros presenciais. Vão ser 5 noites de imersão na Fabico, com mais de 16 mestres que são profissionais negros, ocupando posições de destaque na comunicação do Rio Grande do Sul, nas áreas de estratégia, criatividade, conexões, carreira e protagonismo negro. Nós incluímos, além de áreas técnicas da comunicação, as áreas de carreira e protagonismo para poder também dar esse insumo extra de uma capacitação que não é só técnica, que é sobre chegar a um lugar de liderança um dia dentro dessa agência que a pessoa vai entrar. Depois dessa parte dos workshops, aí sim que os estudantes podem se candidatar para as vagas de estágio. É um requisito. De outra parte, nosso outro público são as agências e organizações que tenham vaga para estágio na área da comunicação, que se inscrevem no Rumos, se comprometendo em oferecer um número de vagas em algumas sub-áreas da comunicação para os estudantes de todas as universidades. Então, até amanhã também as agências e organizações estão se inscrevendo. E nós temos depois uma publicação do mural de vagas, e o Rumos se ocupa em fazer o encontro, né, o match entre os estudantes e as vagas das organizações e agências. E, a partir daí, acontece o processo seletivo, que é muito autônomo, porque cada organização e agência tem a sua cultura de processo seletivo. Então, o Rumos faz esse encontro, entrega as documentações, e aí, então, o processo vai correndo. Os estudantes, eles participam de processo seletivo em várias agências. É uma premissa que a gente teve sempre, de que o estudante ele não vai ser escolhido só. Ele vai escolher, entre as vagas que ele conseguir conquistar, em que agência que ele vai querer entrar para atuar. E, a partir daí, então, ele é contratado pela agência para esse estágio, e acontece uma mentoria para garantir também esse ingresso mais seguro dentro dessas condições adversas que as gurias comentaram aqui, que nós sabemos que existem, né? Então, a mentoria ela acontece em 3 encontros individuais, em que o mentor vai poder acompanhar tanto questões mais técnicas, que a pessoa possa estar enfrentando dificuldade, mas, acima de tudo, questões socioafetivas desse ingresso. Muitas vezes, cada agência oferece só uma vaga.
Então, é uma pessoa negra entrando em um contexto de branquitude e de racismo. Então, a mentoria ela vai servir para fazer esse acompanhamento. E, além disso, a gente também tem conteúdos de diversidade e inclusão que a gente vai fornecendo tanto para os estudantes como para as agências, porque a gente sabe que essa jornada não é natural para muitas agências, porque não tem ainda políticas de inclusão racial. Então, a gente, como ecossistema, a gente apresenta esses diferenciais para essas organizações que estão querendo um processo de inclusão, porque, primeiro, nós estamos trazendo talentos que estão capacitados. Segundo, nós trazemos a mentoria junto. E terceiro, é parte de um ecossistema. São várias organizações que até são concorrentes no mercado, mas elas estão unidas com essa sensibilidade e comprometimento com uma causa. Então, os profissionais de gestão de pessoas, de RH, eles vão poder trocar essas experiências através do Rumos, né? E isso tudo só acontece porque o Rumos tem muitos apoiadores. O Rumos ele é realizado pela URGS com apoio de mais de 10 organizações antes da entrada das agências com as vagas. O Rumos não tem remuneração, nenhuma transação financeira, ele é gratuito para todos os estudantes e para todas as agências, e ele só se viabiliza porque a gente tem um apoio de comunicação, que é da APAIN, tem o apoio de TI, do Coruja Lab, tem o apoio da ARP e do Sinapro, que são entidades que nos conectam com a indústria criativa, entidades do movimento negro, o GPNIC, RS, Grupo de Profissionais Negros da Indústria Criativa, o Reafro RS, que junto com o Ilhota Hub, que é um hub de afroempreendedorismo da Prefeitura de Porto Alegre, a gente está associando esse ano como novidade para fazer as mentorias. O Fluimos, que é um coletivo que trabalha com conexões de impacto, que também está ampliando esse ano vagas para além de agências em organizações que têm setores de comunicação, que já conseguimos vagas para ampliar, né? E além disso, estou tentando lembrar. E além disso, as nossas universidades parceiras, né, que eu já tinha mencionado, PUC, Unicinos, Uniriter, Faculdade de São Francisco de Assis e Fevale. Então, nós temos muitos apoiadores regionais. E, além desses, tem um apoiador que é de nível nacional, que é a Blend Edu, que é uma startup de inclusão, que tem uma plataforma que eu represento a SA, que justamente conecta talentos de grupos minorizados com organizações. Então, o nosso estudante do Rumos ele vai participar da capacitação, da seleção aqui, mas ele vai também encontrar um espaço de visibilidade nacional nessa plataforma do Representa SA e talvez ele vai poder se conectar com espaços de produção, de trabalho na área da comunicação, em outros lugares, no trabalho remoto, né, para esse estágio, e futuramente para outras posições também, porque está começando a haver um movimento de agências e organizações que nos perguntam se são vagas só para estágio ou se podem ser vagas já para pessoas contratadas. Isso é um indício de que tem mudanças acontecendo, né? E que essas pessoas que estão atrás das câmeras, como a gente diz, estão podendo ocupar espaços para mudar o que está nos resultados, né? No que circula por aí. E é bem interessante também, assim, agora ouvindo falar, a professora é uma professora não negra, e que tem este compromisso com essa educação antirracista, porque a gente não pode falar mais sobre o racismo, o combate ao racismo, a busca de oportunidades para nós mesmas, né? Para as mulheres negras, para os homens negros. Nós temos que falar para as pessoas não negras, para que também abracem essa luta e que façam essa transformação, porque é só desta forma que nós vamos avançar. E que bom, assim, parabéns por essa iniciativa, professora do projeto Rumos Mais Pretos. E nós queremos agradecer a sua participação aqui, a participação também da Giovana e da Naomi. E gostaríamos que deixasse uma mensagem especial para o Júlio das Pretas e para essa nova fase da vida de vocês. Eu vou aproveitar a tua fala e vou ousar assim, falar uma coisa que é delicada, mas eu cada vez mais percebo como as pessoas ainda estão distantes dessa reflexão de que a questão negra não é uma questão de pessoas negras, que pessoas não negras têm um papel fundamental, porque eu, que sou uma pessoa branca, eu fui beneficiada por todo o sistema excludente que aconteceu e que segue acontecendo até hoje de alguma forma. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é, dentro da posição que eu estou de privilégio, buscar reparar alguma coisa.
assim como a questão de gênero não é uma questão de mulheres. Enquanto a gente não conversar com os homens héteros, a gente também não vai conseguir avanços, né? Então, já que é o Júri das Pretas, né, que são mulheres negras, nesses dois aspectos, eu fico muito surpresa, mesmo em ambientes universitários ou de um mercado de trabalho, com pessoas com níveis de ensino altos ou altíssimos, o quanto muitas vezes a gente fala de rumos mais pretos e as pessoas dizem: ah, mas eu quase não tenho alunos negros. Ah, mas eu não tenho... Mas saber sobre rumos mais pretos, se ocupar de incluir pessoas negras, não é uma questão só de pessoas negras, né? Como tu falou, Tuti. Então, falta muito essa consciência do papel antirracista que cada um de nós, ser humano, preocupado com justiça social, poderia ter nesse país para o benefício de todos nós, porque a nossa cultura e o nosso dia a dia só vão ser melhores quando a gente conseguir viver, né, todos de forma mais digna e com as mesmas condições, né, ou condições mais igualitárias, vamos dizer, porque as mesmas condições, historicamente, a gente vai levar séculos para alcançar, mas condições mais igualitárias. Então, obrigada pelo teu reconhecimento, porque eu realmente sempre me sinto desconfortável em ser uma mulher branca falando em espaços que são para pessoas negras, mas reitero aqui o quanto realmente é trabalho meu, sim, e eu vou continuar fazendo, e eu espero que muito mais pessoas brancas se ocupem também desse trabalho que é de todos nós. Obrigada. Eu diria, né, digo e afirmo que ser mulher, né, hoje em dia já é algo complicado, e quando a gente tem essa interseccionalidade, né, de ser mulher preta, é ainda mais complicado. A gente atravessa olhares, a gente atravessa um desconforto no dia a dia, em coisas que deveriam ser simples, em coisas que deveriam ser rotineiras e que acabam tendo um peso maior nas nossas costas, né? E eu acho que a gente precisa se colocar, se impor cada vez mais. Eu na verdade, eu acredito, né, que a gente está fazendo transformações a longo prazo. A gente tem um cenário, né, no contexto do Rumos, da URGS, desse ecossistema todo que o Rumos oferece, muito propício para a gente continuar construindo essa mudança aos poucos. Então, apesar dela ser lenta, a gente precisa acreditar, a gente precisa engajar, a gente precisa continuar fortalecendo para que cada vez mais a gente tenha espaço, né, e autonomia, né, que é o que a gente quer. Não só representatividade, mas também estar presente nesses espaços, enfim, né, na luta do dia a dia, coisas que que hoje a gente trata, né, como uma oportunidade, assim, ser rotineiro, sabe? Não ser só mais algo como extra, digamos, oficial, assim, mas ser pertencente nosso. O que eu trago, então, é que nós, mulheres negras, a gente tem que continuar ocupando diversos lugares. A gente tem que utilizar todas as políticas públicas que são apresentadas para nós. Nós temos que, cada vez mais, nos unir, procurar pessoas que façam sentido com a gente, que nos representem, para a gente continuar nessa caminhada sempre em frente, nunca retrocedendo, né? Então, o que eu deixo é se unir, utilizar tudo que tem ao nosso favor para que a gente sempre vá para frente. Obrigada. E, professora, tem um site também, gostaria que divulgasse o espaço para as pessoas saberem mais sobre o projeto. Sim, o site é rumosmaispretos.com.br, tem um Instagram, que é Rumos Mais Pretos também, e o Rumos está com as inscrições encerrando para essa primeira etapa, mas, como vocês viram, é uma jornada longa que vai acompanhando o ano e que a gente tem esses espaços para continuar produzindo conteúdo. Então, temos sentido até uma demanda de uma continuidade da nossa ação, ocupando esse espaço de conexão de talentos com vagas. Então, sigam acompanhando, porque a gente provavelmente vai conseguir ter uma continuidade, né, para além dessas atividades pontuais do Rumos que se encerram nessa primeira jornada até agosto. Obrigada, mais uma vez, sucesso. Vida longa ao projeto, sucesso, Naomi, Giovana, que mais mulheres pretas estejam ocupando também esses espaços.
E hoje nós ficamos por aqui. Para você assistir o nosso videocast é muito fácil. Acesse o nosso canal de YouTube da Durg Sindical. Aproveite, deixe seu joinha, se inscreva em nosso canal. Se preferir ouvir o podcast, acesse o nosso canal de Spotify e também acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.